Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Falando Sério, a música da minha vida. É bem melhor você parar com essas coisas. Eu sempre dava uma passadinha naquele barzinho. Depois do trabalho, era uma delícia ficar ali, principalmente nas sextas-feiras. Às vezes ia com um amigo, às vezes com vários amigos, outras vezes ia sozinho mesmo, quando não tinha companhia. Era um excelente lugar para curtir um happy hour no final de semana. E naquela sexta-feira não foi diferente. Minha ideia era tomar uma ou duas cervejas e ir embora. Até porque aquele dia estava sozinho. Não tinha intenção de ficar muito tempo. Só que aí aconteceu uma coisa que me fez mudar de planos. Bom, para começar, tinha um músico muito bom cantando e tocando violão. Só isso já me fez ficar um pouco mais animado. Sem contar que bem do lado da minha mesa havia 3 meninas que eram lindas demais. Notei de saída que elas estavam conversando em inglês. Fiquei ali me perguntando, serão de Londres? Serão americanas? Ou quem sabe do Canadá? Como eu arranho um pouquinho de inglês, não muita coisa, mas me viro. Fiquei ali de ouvido em pé tentando entender o que elas falavam. Pelo jeito, as 3 eram turistas. Algumas coisas eu até entendia, mas outras acabava ficando no ar. Notei, por exemplo, que elas estavam falando alguma coisa sobre irem ao Parque Barigui no dia seguinte. Até que uma delas notou o meu interesse. Notou e, é claro, já cutucou as outras 2. Olha, confesso que fiquei me sentindo tal, porque elas pararam de conversar na mesma hora e ficaram olhando para mim. As 3 eram lindas, mas uma delas acabou sobressaindo ao meu olhar. Lourinha, a pele clara, o cabelo liso. Olha que graça de menina. Devia ter o quê? Uns 20, 22 anos no máximo. As 3 olharam para mim quase que ao mesmo tempo, mas não sei porquê. Quer dizer, eu digo que não sei porquê, mas eu sei muito bem. É que eu simplesmente me encantei por aquela loura. Era linda, 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 linda demais. E foi com ela que eu comecei a trocar olhares. Depois de um tempo, elas voltaram a conversar. Mas volta e meia, a lourinha olhava na minha direção. Olhava e até sorria. A verdade é que eu me encantei por ela. Só que, sei lá, fiquei meio sem jeito de chegar e puxar conversa. Se ela pelo menos estivesse sozinha, o idioma nem seria tanto problema. Afinal, pelo menos um pouco de inglês eu domino, tanto que entendi 60%, 70% daquilo que elas falavam. Aliás, sem querer ser pretensioso, a certa altura notei que elas estavam falando alguma coisa de mim. Comentavam, depois olhavam na minha direção, depois sorriam. E comentários, digamos assim, elogiosos, chegaram a dizer que eu era charmoso. De repente, já estava bem intenso aquele olhar que trocávamos um com o outro, eu e a lourinha. E eu então tive a ideia de me levantar daquela cadeira e ir lá puxar conversa com elas. Até porque, repito, já estava bem intensa aquela nossa troca de olhares. Para dar uma disfarçada, eu levantei da cadeira onde estava, fui até o banheiro e depois voltei. Voltei e já na ida, troquei mais um olhar intenso com a lourinha. Quando voltei, olhei para elas, elas olharam para mim e eu acabei me apresentando.
e começamos a conversar. Repito, fui ao banheiro, passei por elas, olhando fixamente para a Lourinha, e depois, na volta, puxei assuntos. Em inglês, é claro. Falei o meu nome, perguntei se era a primeira vez que elas iam àquele bar, se estavam gostando. E, para minha surpresa, uma delas riu. Não a Lourinha, não aquela em quem eu tinha ficado mais interessado, mas a outra, a morena. E, disse ela, acho melhor você falar em português mesmo, viu? Porque o teu inglês é péssimo, desculpe a sinceridade. Olha, foi a maior surpresa para mim, porque, ao contrário do que eu estava pensando, ela era brasileira. Aliás, era daqui mesmo de Curitiba. Apenas as outras duas eram do Canadá. Estavam aqui fazendo um intercâmbio escolar. Ficamos ali conversando, eu ainda de pé, depois das devidas apresentações, e, para minha alegria, elas me convidaram para me juntar a elas na mesa. Quer dizer, para ser sincero, eu meio que me convidei, banquei o oferecido, mas, para minha alegria, elas me receberam muito bem. A conversa dali para diante rolou solta. Eu falava um pouquinho de inglês, de português, ia me virando do jeito que dava. A Lourinha, de quem eu tinha gostado, se chamava Kat. A outra canadense se chamava Wendy. E a outra menina, aquela brasileira, se chamava Paula. As três eram extremamente simpáticas. Embora, como já falei, meu coração tenha batido mais forte desde o primeiro instante por uma delas. Claro, fiquei na maior paquera com a Kat. Eu conversava com as outras meninas, é claro, mas dei muito mais atenção para a Kat. Meu Deus, que menina linda, que encanto. Parecia uma boneca. Olha, eu nunca tinha visto olhos tão lindos em toda a minha vida. Já estava encantado antes de sentar ali na mesa com elas. Imagine depois, principalmente porque percebi que ela também parecia interessada em mim. Procurei saber de tudo a seu respeito. Fui perguntando uma coisa atrás da outra. Ou que ela não conseguia entender, a gente perguntava para a Paula e a Paula traduzia, ou para mim ou para ela, e assim a conversa tinha sequência. Fiquei sabendo, por exemplo, que ela estava em Curitiba há 2 meses fazendo intercâmbio e voltaria pro Canadá já no final do mês. Quis saber também se ela tinha conhecido alguém interessante aqui no Brasil, alguém que a tivesse deixado com vontade de continuar morando aqui. E nessa hora, ela riu. Só que não disse nem que sim, nem que não. Ah, meu Deus, a cada segundo que eu passava ao lado dessa menina, só ficava mais e mais encantado. Meu Deus, que coisa estranha. Eu a conhecia há o quê? 1 hora, 1h30 no máximo. E já estava... Olha, não seria exagero eu dizer que já estava apaixonado por ela, porque... Depois, tem gente que ainda diz que não existe amor à primeira vista. Ah, existe, meu amigo. Mas existe sim. Eu sou a prova disso. Eu fiquei simplesmente encantado por ela. A certa altura, falei que tinha escutado, enquanto estava ainda lá na outra mesa, elas comentando sobre aquela intenção de irem até o Parque Barigui no dia seguinte. E a Paula me confirmou que elas realmente iriam até lá no sábado à tarde. Chegou a perguntar: se por acaso não quer se encontrar com a gente lá, podemos deixar combinado. Eu naturalmente não me fiz de rogado. No fim, peguei o telefone das 3 e prometi ligar para a gente combinar direitinho. Não nego que me senti meio frustrado, porque a minha vontade era de ficar com a Kat naquele dia mesmo. Pelo menos dar um beijo, nem que fosse apenas um, naquela boquinha linda. Mas elas precisavam ir embora. Até insisti para que ficassem um pouco mais, só que não teve jeito. Depois que elas se foram, ainda fiquei alguns minutos ali,
sentado naquela cadeira, naquele bar, pensando em como o destino apronta coisas com a gente. Já naquele momento, eu fiquei refletindo sobre o jeito como as coisas acontecem. Meu Deus, há quanto tempo eu não ficava encantado por uma mulher? Anos a fio. E justamente no dia em que me encanto por uma, ela é do Canadá e está de viagem marcada para voltar. No dia seguinte, depois de ter combinado com a Paula por telefone, nos encontramos no estacionamento do parque. De lá, fomos até aquela lanchonete flutuante, ao lado do lago. Quer dizer, elas foram, a Paula e a Wendy, porque eu e a Kate nem chegamos a entrar. Eu a convidei para dar uma volta, sozinha comigo, e ela topou. A minha intenção, é claro, era ficar a sós com ela o máximo de tempo possível. Caminhamos durante algum tempo em silêncio, trocando olhares, sorrisos, até que paramos e ficamos nos olhando de frente. Ela me olhava de um modo tão profundo que parecia querer ler o meu pensamento. E a verdade é que aqueles olhos azuis, clarinhos, 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 chegavam a ser quase transparentes de tão claros que eram. Aquele olhar que tinha me encantado desde o primeiro minuto, estava, na verdade, me enfeitiçando. Meu Deus, que olhos, que boquinha linda, que cabelo lindo, ela era toda linda. Meu coração só faltava pular pela boca, de tão forte que batia. Eu ali diante dela, e ela me encarando com aqueles olhos azuis que... Eu então dei um passo à frente, quase colando o meu corpo no seu, e suavemente encostei meus lábios naquela boquinha linda que eu desejava desde o dia anterior. Ah, meu Deus, que beijo! Uma verdadeira delícia. E ela tinha um abraço tão quente, tão aconchegante. Depois ela me falou que tinha pensado muito em mim na noite anterior, depois que elas saíram lá daquele bar. Acabei confessando que também eu não tinha conseguido nem pregar o olho de tanto que tinha pensado nela. E o pior é que era verdade. E foram beijos e mais beijos, abraços e mais abraços, olhares e mais olhares. Olha, se dependesse de mim, eu eternizava aquele dia. Eu parava a máquina do tempo e não a largaria nunca mais. Naquelas alturas, já não tinha mais jeito, eu já estava apaixonado. Algum tempo depois, fomos até o barzinho encontrar suas amigas e já fomos de mãos dadas, como se fôssemos namorados. As outras duas, a Wendy e a brasileira, não falaram nada. Só sorriram e olharam uma para a outra assim como quem diz, parece que deu samba. Ah, meu Deus, como é bom se apaixonar. Mas como é triste pensar que uma paixão que chega com tanta força tem os dias contados. Eu evitava pensar que ela teria de voltar. Mas de vez em quando esse pensamento se instalava na minha mente e me torturava. Depois desse dia, passamos a nos ver direto. Foi como se fosse um namoro, embora nenhum de nós tivesse tocado no assunto. Até porque tinha aquele detalhe, né? Aquele detalhe antipático. Ele iria voltar para o Canadá no final do mês. Repito, eu procurava não pensar nisso. Até porque não queria imaginar como seria a minha vida depois que ela fosse embora. Apaixonado do jeito que estava,
Acho que seria capaz de jogar tudo para o alto e ir embora junto com ela. Só que, claro, eu não podia fazer isso. Primeiro porque não tinha nem condição financeira. E depois, meu Deus, como que eu iria me virar por lá? Sem chance. O jeito era aproveitar o tempo que tínhamos até chegar o prazo final. Um dia cheguei a levá-la para conhecer Morretes. No final de semana seguinte. Fomos de trem, inclusive. Ela adorou o passeio. Ah, meu Deus, como era gostoso vê-la sorrindo. Sorrindo e me olhando com aqueles 2 olhos azuis. Quando chegou a semana em que ela voltaria, meu coração quase parou de bater. Meu peito ficou tão apertado, tão apertado. Não era só uma paquera. E eu também nunca fui um cara leviano, do tipo que se interessa e se apaixona um dia por uma, outro dia por outra, dali a pouco já esquece e já... Não. Tantos anos, mas olha, eu acredito que em mais de 10 anos fazia que eu não me apaixonava por mulher nenhuma. E agora não havia dúvida, eu estava completa e perdidamente apaixonado. Justo por uma mulher que estava com os dias contados aqui no Brasil. Tínhamos passado aqueles últimos dias, aquelas 2 últimas semanas, nos vendo praticamente todos os dias. Eu sinceramente não sabia como iria suportar ficar longe, depois que ela voltasse lá para o Canadá. Acho que morreria de tanta saudade. Ela me contou que a sua passagem, dela e da amiga, estava marcada para segunda-feira de manhã. Primeiro iriam até São Paulo e lá de São Paulo pegariam um avião para o Canadá. Eu tinha planejado passar aquele domingo todinho com ela. Era o nosso último dia juntos. Aliás, cogitei até ir até São Paulo com ela. Pelo menos poderíamos ficar juntos, um do lado do outro um pouquinho mais. Só que no domingo aconteceu uma coisa estranha. Eu não consegui conversar com ela pelo celular. Tentei e não consegui. Só na parte da tarde é que eu consegui falar não com ela, mas com a Paula, a brasileira. A amiga que morava aqui, em Curitiba. E ela me deu uma notícia que, francamente, me deixou sem chão. Quando perguntei se ela sabia da Cate, ela simplesmente respondeu com a maior naturalidade. A Cate? Ué, numa hora dessas, já deve estar dentro do avião, indo para o Canadá. Eu não entendi quando ela falou aquilo. Mas como assim dentro do avião? Ela não ia viajar só na segunda? Na segunda? Não. O voo estava marcado para hoje. Eu fui com elas no aeroporto bem cedinho. Olha, eu fiquei sem entender nada. Porque ela tinha me dito que o voo estava marcado para segunda-feira. Eu tinha certeza disso. Imagine se eu ia me enganar numa informação tão importante para mim. Tudo bem que ela não me mostrou o bilhete, a passagem, mas ela não tinha razão para mentir. A troco de quê? Ou será que tinha? Perguntei para Paula por que ela tinha ido embora sem me falar nada, sem sequer se despedir de mim. E a resposta dela foi incerta, foi vaga, mas ao mesmo tempo, depois, pensando melhor, de repente, talvez ela tivesse razão. Eu não sei, Vitor. Quem sabe ela achou que não fosse aguentar se despedir de você. Vai ver, não queria chorar por estar indo embora e te deixando aqui. Aliás, eu notei mesmo que ela estava bem triste, viu? Aliás, eu perguntei de você, ela não falou nada. Olha, eu fiquei tão mal depois que desliguei aquele telefone. Minha vontade era de morrer.
Sabe aquele vazio? Aquela falta de perspectiva, parece que a vida toda perde o encanto. Eu tinha planejado tantas coisas bonitas para a gente fazer naquele domingo. Não queria desgrudar dela nem por um segundo. Queria aproveitar cada instante, cada segundo. Até porque seria o nosso último dia juntos. Estava até cogitando ir com ela para São Paulo, me despedir quando ela pegasse o avião rumo ao Canadá. Puxa vida, ir embora sem se despedir. Se ela fez isso porque achou que eu não ia suportar a dor da despedida, imagine só então como eu fiquei me sentindo, sabendo que ela se foi, sem poder lhe dar um último beijo, um último abraço, sem sequer combinarmos um modo de manter contato pela internet ou então por telefone mesmo. Meu Deus, eu não cheguei nem a dizer que estava apaixonado. Quer dizer, falei que estava curtindo muito ficar com ela, mas assim com todas as letras, eu me preparei para dizer naquele último dia. Só que aquele que eu pensei fosse o último dia, já era. Mais do que apaixonado. Acho até que já estava amando essa menina. Já não era mais paixão, era amor. E um amor tão intenso, como juro por Deus, eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Dá para entender? Justamente por alguém que estava com os dias marcados, com prazo de validade. Um amor que eu sabia, dali a 2 semanas, ia me deixar na mais absoluta solidão. Ah, meu Deus, eu nunca pensei que fosse sofrer tanto na minha vida por amor. Essa saudade que eu sinto é tanta, que chega a me sufocar, a doer por dentro. Só de saber que ele está tão longe de mim, lá do outro lado do mundo, praticamente num outro planeta. Eu me sinto perdido, sem rumo, desorientado. Olha, nem vontade de sair eu tenho mais. Parece que a minha vida perdeu completamente a graça. Meus amigos dizem que eu devo parar de ser bobo e tocar a minha vida. Até porque, nessas alturas, ela nem deve lembrar mais que eu existo. Só que eu não acredito nisso. Eu até tento levar na brincadeira, fingir que... Mas de que adianta se por dentro a minha alma está chorando? Meu coração está partido, sangrando, de tanta falta que essa mulher me faz. Meu Deus, por que esse mundo tem que ser tão grande? Por que temos de viver tão longe um do outro assim? Por que ela não nasceu aqui no Brasil, de preferência aqui na minha cidade, no meu bairro? Ou por que eu não nasci lá no Canadá? Ou na China? E ela também? E acima de tudo, por que tive de levar mais de 10 anos para me apaixonar de verdade por alguém? E quando me apaixonei, tinha que ser por alguém que não morava aqui, que não era daqui, que dali a 2 semanas ia me deixar na solidão. Por que é que em poucos dias, meu Deus, isso é que eu não entendo, eu fiz dessa menina o meu mundo? Por que tive de amá-la tanto e continuar amando, se no fim estava escrito que ela nunca seria minha? Por quê?